Bom, um aperto eu passei, sim. Fala de coisa, vamos falar de coisa. Aperto eu passei na Itália, que é um país extremamente racista, né? Um país intolerante para negros e albaneses e tudo. Então foram 6 meses vivendo na Itália com muita dificuldade. E lamentável, porque depois de Terra Nostra, tudo, né, da comunidade italiana no Brasil e tudo que o Brasil proporciona para os italianos e tudo, o futebol, né, a nossa relação com o futebol e da italiana, os jogadores brasileiros brilharam e tudo. Eu acreditei que eu ia chegar num país incrível, eu ia morar lá, eu ia morar 6 meses, e deu tudo errado, foi muito ruim, e essa parte. Mas o Walt Disney, toda a cúpula do filme, o Wes e os atores e tal, me protegeram bastante, me cuidaram muito de mim nesse período. Eu me lembro que eu sofri ao ponto de ter que, sabe, parar de tomar minha cervejinha, porque, sei lá, eu fiquei numa situação de deprê. Então, eu trabalhava em Tinetital, eu estava no templo de Fellini, assim, o lugar que Fellini fez os maioria dos filmes, um lugar incrível. Eu juro pra você, cara, se eu só estava lá porque eu era um ator contratado por Hollywood e aí não tinha o que fazer. Foi o Hollywood que me colocou lá, foi o Walt Disney que me colocou lá. Mas se eu fosse um cameraman, por exemplo, e tivesse que trabalhar nesse filme ou lá, eu não conseguiria. Porque nem na limpeza tinha negros, eles não admitem, né? E eu era um OVNI, então foi muito difícil essa parte. Mas eu sabia que se eu superasse isso, eu ia ser capaz de superar qualquer coisa, porque foi lá que eu conheci pela primeira vez o racismo. Eu só conheci o preconceito, né? Que é muito fácil, não fácil não, mas é mais simples de você desmontar. Agora o racismo não, o racismo, o cara não quer saber como você está vestido, ele não percebe se você está acompanhado, se você... Isso é uma coisa muito desagradável. Uma vez na Itália que eu estava com um carrinho da minha filha, ela tinha 1 ano, e estava dormindo, era 9 da noite, fazia mais ou menos uns 5 graus, e eu vi uma loja assim de instrumentos vintage, e eu tentei entrar na loja, a loja estava vazia, e a porta blindex estava meio entreaberta. E eu pergunto pro cara que estava na loja, eu falei, senhor, tuo negócio é que uso? Aí ele, pra quê? Eu falei, perché bisogna legare la chitarra. E falando na língua do cara, né? Tua loja tá aberta ou tá fechada? Porque tava de noite, porta meio assim, pra não sair abrindo, entrando, né? Eu lá de fora perguntei pra ele se estava aberto, estava fechado. Ele falou, por quê? Eu falei, não, que queria olhar o instrumento aí. Ele, por quê? Eu falei, eu acho que eu vou comprar, né? Aí ele falou, Mavá. Mavá é aquela abreviação daquilo que a gente já sabe o que é, né? Mavá, vafanculo. E aí eu fiquei olhando pra cara do cara, sem entender nada, com a minha filha ali no carrinho, frio. Aí ele, vai, então, guarda a guitarra. Aí ele vai lá, olha esse instrumento. Achei aquilo estranho e tal, falei, tudo bem, vou fazer de conta que não tem nada. Aí eu pego, torço o carrinho, tinha um degrauzinho assim, uma porta pra abrir. No que eu torci o carrinho assim pra entrar, empurrar a porta assim, ele vem com o pé assim no carrinho da minha filha e, deixa aqui fora. Eu falei, que isso, amigo? É minha filha, eu tô falando pro cara, minha filha, como é que eu vou deixar cair na minha filha? Não, deixa aqui fora. Eu falei, que isso, cara? Minha filha, velho. Aí ele, desculpa, pensei que era um carrinho de lixo. O que aconteceu? Ele me viu, e lá tem uma coisa assim, eles chamam os negros de contocusta. Os caras falam contocusta, porque os negros, a maioria são refúgios, que entra pela Suíça e são refugiados de guerra. Então naquela condição eu também era porque você olhar pra mim, você não vai dizer que eu sou brasileiro, entendeu? Você vai dizer que eu sou da Somália, da Etiópia, sou negro, negroide, descendente direto de africano. Então, mesma coisa, você pega um oriental, assim, o cara no Japão, ele é japonês, né? Ele não é brasileiro. E o cara falou, lá, deixa aqui. E aí eu tenho essa coisa lá, do quanto custa e tal, os caras não gostam de atender, os negros, os caras às vezes têm dinheiro pra comprar, mas não gostam de atender, da loja, deixa por lá de fora, diz que não pode entrar. E eu falei, não, mas é minha filha, cara, tem que entrar e tal, eu vou deixar minha filha aqui, tá fria, desculpa, pensei que era um carrinho de lixo. Porque os meninos lá, como são muito pobres, os negros, eles carregam lixo, né, catam coisas de rua, né.
para reciclar, e ele achou que eu era um cara desse, ou seja, ele não reparou em mim, ele não reparou minha roupa, ele não reparou nem que tinha uma criança no carrinho. Ele achou que era um carrinho que tinha botado porcaria. Ele, e pensava que era um passarinho desse poro aqui. Aquilo foi uma mágoa tão grande, o olho encheu d'água, sabe? Foi apertou mesmo o coração. Minha filha é um inocente, um aninho, sabe? Aí eu fui lá, quanto custa o instrumento ali? 800 euros. Falei, então tá, vou levar. Pagamento primeiro. Pagar primeiro. Falei, tá bom. Aí paguei, tirei nota por nota. Aí ele viu que eu tava com bastante dinheiro. Aí começou a puxar assunto comigo, dizendo que minha filha era bonita e tudo. Mas aí já a Inês já era morta. Aí eu fui, peguei meu violão, quebrei ele inteiro, joguei ele dentro da loja. Falei, você não queria meu dinheiro? Então toma. Aí fui na delegacia lá, fui na Carabinieri. Aí eles ficaram, não, aqui não faz essa coisa, tem que ir numa Carabinieri que fala a sua língua. Já era 9 da noite, não encontrava ninguém que falasse minha língua. E aí, quando eu voltei lá, eu fui em 3 postos policial. Ninguém me atendeu, ninguém fez ocorrência, porque é uma coisa comum, todo mundo reclama disso, então é igual assalto a ônibus. Ninguém corre atrás, entendeu? Aí quando eu passei lá de frente à loja de novo, que eu ia dizer umas poucas e boas, a primeira Carabinieri que eu fui, os 2 polícias que me atenderam estavam lá, falando com ele, cuidado, tem um negão aí que vai quebrar você. Que tá falando de você e o que aconteceu. Foram lá saber o que tinha acontecido. Aí eu vi que eu estava realmente perdido e tudo. E foi duro, porque eu sofria tanto, que eu quase separei da minha mulher naquela época. Eu tinha 2 apartamentos, sabe? Um para eu fazer as músicas do filme e o outro era para eu viver. Um de frente pro outro. Foi uma condição que eu coloquei para ir poder fazer esse filme na Itália. Tava com um neném pequeno, falei pros caras, Europa, quem conhece a Europa sabe, prédio com elevador é uma coisa rara. Eu falei, tem que ser com elevador, tem que ser um apartamento um de frente pro outro. E aí eles, Walt Disney, né, velho? Eles fizeram tudo exatamente como eu queria. Então eu não podia ficar reclamando, tô sofrendo racismo, sacou? Tudo que eu pedi, me deram. Então, eu me senti um jogador de futebol que vai jogar no seu time, que foi contratado para jogar num time, mas chega no lugar não se adapta muito, e muitas vezes a adaptação passa por isso, entendeu? A Europa é um continente muito antigo, muito velho, e que é controlado por anciões. A nova juventude, vocês quem está acompanhando aí os problemas da Inglaterra, o problema de política de austeridade, todas as dificuldades que a Grécia ou a zona do euro está implementando, rebaixamentos de títulos de soberanos, né, moratória soberana, emissão de calote, sabe? Toda essa configuração mundial que até nos promove a ser um país alavancado, nós, a Índia, a China, né? Há uma crise vindo, aliás, há uma crise instalada e há uma recessão chegando, e a gente tem que torcer para que não aconteça uma depressão. Então toda essa conjuntura já é uma conjuntura que já era anunciada, devido a não se dar voz para o novo, não se inovar lá fora, não permitir. E na Itália, na Europa, é o país mais fascista, né? Silvio Berlusconi não é um bom exemplo, ele não é um bom líder, ele é muito envolvido com muitas coisas, as máfias são muito fortes, e a população, principalmente os jovens, o que me espanta, se declaram racistas mesmo. Eles são racistas, se declaram racistas. Então foi uma condição muito dura, e eu querendo pedir pro diretor para ele fazer o filme com o que tinha, eu vim embora, mas eu falei, não, se eu fizer isso, se eu sair antes, eu pedi água, eu pedi pinico. E isso não é bom para o profissional brasileiro. Eu represento o meu país e eu não posso arregar agora. Vamos dar sequência nisso, que é importante. E aí eu terminei, foi até o fim. Quando o cabo chegou no final, todo mundo estava sabendo o que eu estava passando, porque eu disfarçava muito bem. Mas teve um dia que eu caí no choro com a Angélica Houston e ela foi, mas o que está acontecendo? Aí eu contei para ela o que estava acontecendo. E aí eu não conseguia não entrar no restaurante. Uma vez que eu fui no restaurante, o cara me pegou assim, senhora, por favor, não beijão, não tem problema. Por favor, posso não dar a via. Botaram pra fora. Para eu ir para entrar no restaurante, eu tinha que ir com branco. Às vezes era um mau constrangimento, porque eu ia com as pessoas brancas e não tinha mesa. Tinha mesa, mas os caras diziam que não tinha. Para eu não estar, para eu não entrar. Então isso me isolou muito, assim, do convívio ali, social. Foi muito difícil a adaptação nesse sentido. Mas assim, a língua eu aprendi,
Um montão de outras coisas eu aprendi. Já na Irlanda foi diferente, na Irlanda foi ótimo. O Brian Cox, Joseph Fiennes, a turma toda, Damian Lewis, Liam Mas Cunningham. a galera de bastidores de dentro do filme, ator... Não, todo mundo dentro do filme é tudo maravilhoso. Apesar do staff na Itália ser italiano, a turma passou a me respeitar muito. Depois que, eu tenho que agradecer, que o Emerson, que o Mancini, os caras que jogavam no Roma foram me visitar no set. Porque eles não olhavam nem na minha cara, mas eram todos romanos, né? Quando eles descobriram que eu era amigo daqueles caras, tudo que jogava lá, dos brasileiros que eles amavam, e que chegava lá, dava camisa, ingresso, aí eu virei o cara. Também eu virei o cara de um minuto pro outro. E aí eu ia nos jogos, às vezes eu descolava lá, ingresso. Fiz alguns amigos, mas tenho muito pouca coisa boa para dizer sobre a Itália. Aliás, é o único país que eu não volto nunca mais. Não existe no meu mapa mundi. Então. Mas você fez muita amizade lá fora, né, cara? Muita gente famosa. Bonovox é teu parceiro pra caramba. Bonovox é meu brother, o Príncipe da Bélgica é meu amigo, Natalie Portman minha amiga. Eu fiz muito amigo, Mathieu Chedid. Eu ganhei uma comenda do Jacques Chirac também. Conheci o prefeito de Nova York. Eu filmei com o Doug Atkins. Eu conheço a filha do Chris Eastwood. Bom, eu fiz muito amigo. Eu sou amigo do Jack Jones, David Matthews, Erykah Badu, linda Erykah Badu. Qual é o mais maluco de todos? Bill Murray. O Bill é louco.